Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Polícia Federal, que confessou que não conseguiu levantar todas as provas necessárias para o caso lá do indiciamento do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro na suposta tentativa de obstrução da justiça no projeto lá no tal do processo do golpe, entre aspas, do Alexandre de Moraes. A PF confirmou a falha em obtenção de provas contra Bolsonaro devido ao funcionamento do WhatsApp. Está cada vez mais criticada esse indiciamento. É verdade que o STF ainda não deu resultado sobre isso, não aceitou necessariamente esse indiciamento ainda, muito embora a gente tenha certeza que o Alexandre de Moraes quer sim aceitar isso, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui, mas está cada vez mais patente o absurdo que foi essa ação. Essa notícia foi sugerida por Nikita Molotov, Juninho Furingo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Polícia Federal confirmou falha em obtenção de provas contra Bolsonaro. Então aqui, ó, o relatório da Polícia Federal que pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro por supostamente tentarem obstruir a ação penal que apura a suposta tentativa de golpe de Estado, indica que houve falhas significativas na recuperação de provas consideradas cruciais para a investigação, ou seja, eles estão indiciando o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro sem as provas cruciais da investigação. E, de fato, se você vê o que eles liberaram ali, não tem absolutamente nada que indique que houve um plano para tentar obstruir o processo do golpe aqui. Houve uma reclamação bastante embasada, de fato, no posicionamento político do Alexandre de Moraes, que claramente está perseguindo o Bolsonaro, né? Não é crime você reclamar da atuação de um juiz para um outro presidente, para outro país, para outra pessoa, para qualquer pessoa que seja, né? O fato de que o Trump viu a coisa acontecendo é aquilo que eu falei para vocês, é porque o Trump sofreu o mesmo problema lá nos Estados Unidos, percebeu esse problema e está agindo nisso daí, né? Então aqui, ó, o relatório da Polícia Federal pediu indiciamento e tem falhas na investigação. Então a própria PF diz que não tem as provas aqui, né? É muito parecido com o caso do suposto golpe do Alexandre de Moraes lá, né? Que não, porque pegaram um monte de documentos e coisas soltas, aí concluíram que ia tentar um golpe, mas não sei o que lá, mas aí no dia 8 de janeiro o pessoal invadiu, enfim, cadê o golpe? Que troço é esse de golpe que não acontece, e aí acontece no outro dia, de outra forma, com outra pessoa, sem coordenação nenhuma com o Bolsonaro? É uma loucura tão grande, uma invenção tão grande da PF, que só para quem já quer condenar Bolsonaro previamente é que faz sentido isso daí, né? Aqui, ó, segundo o documento, ao menos 10 áudios, 4 imagens e um vídeo mencionados em diálogos entre Jair e Eduardo não puderam ser recuperados, deixando lacunas importantes na investigação. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que reclamando do WhatsApp porque queriam achar mais coisa, bisbilhotar mais coisas, né? A dificuldade se deve, em parte, ao funcionamento do WhatsApp, que não armazena arquivos de mídia, mas apenas metadados como nomes, tipos e horários. Com isso, respostas em áudio de Bolsonaro a comentários de Eduardo sobre estratégias políticas e o futuro da família, além de conversas envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ficaram inacessíveis, né? Repara como é que eles estão querendo fazer uma força danada para incluir nessa investigação o Tarcísio de Freitas e a Michele Bolsonaro, né? Falaram que o Bolsonaro mandou dinheiro para Michele, como se fosse um crime mandar dinheiro para a própria esposa, né? Enfim, eu não sei qual é o regime de casamento do Bolsonaro e da esposa dele, mas se for em comunhão parcial de bens, que é o mais comum aqui no Brasil, é a mesma coisa. Conta dele, conta dela é a mesma coisa. Pode abrir até conta conjunta, se for o caso. Enfim, a polícia está reclamando isso aqui, está tentando envolver o Tarcísio e a Michele Bolsonaro, motivo óbvio de que eles seriam substitutos naturais do Bolsonaro na eleição de 2026. Ou seja, claramente o que eles estão armando aqui é uma armadilha para proibir todo mundo da direita, só a esquerda poder concorrer em 2026, tal como faz Venezuela, como faz a Nicarágua e esse tipo de coisa, né? Entre as mídias perdidas estão um vídeo compartilhado por Eduardo com a frase "pressão aumenta nos Estados Unidos, pode ter certeza que não estamos parados". A investigação também não conseguiu recuperar um material sobre a relação com o presidente Trump e também não foi capaz de achar a resposta em áudio de Bolsonaro. Segundo a PF, essas lacunas comprometem a avaliação sobre o grau de coordenação entre Bolsonaro, seus aliados e eventuais interlocutores estrangeiros. Ou seja, embora a PF tenha pedido o indiciamento do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, o próprio pessoal da PF admite que não tem muita coisa nisso daí, né? De novo, qual que é o problema nisso? O problema é isso que o Alexandre de Moraes quer. O Alexandre de Moraes mandou isso tudo. A gente sabe que, inclusive, o caso do inquérito do golpe, só saiu esse inquérito, esse relatório da PF indicando o golpe, porque o Alexandre de Moraes queria isso a qualquer custo, fez força para isso sair.
E lógico, como é o Alexandre de Moraes que vai decidir se esse indiciamento segue o curso ou não, ninguém tem dúvida que o Alexandre de Moraes vai aceitar esse indiciamento do mesmo jeito, né? É a mesma lógica pervertida que foi usada no caso do inquérito, entre aspas, do golpe do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó. Além disso, a PF incluiu mensagens sem nenhum elo com a investigação dos relatórios sobre o Bolsonaro às vésperas do julgamento. Então, diálogos revelam críticas ao governador Tarcísio, problemas de saúde do presidente, intrigas entre aliados, um monte de coisa que o único sentido de ter esse tipo de coisa aqui é para causar a cortina de fumaça que eles fizeram esses dias, né? Só tem esse objetivo, não tem nenhum outro objetivo além disso. Ou seja, é um caso realmente absurdo, que, como diz muito bem, a única coisa ilegal nessa história toda é o vazamento. Ou seja, como é que pode um processo que é sigiloso, não sei o que lá, que está em investigação e coisa e tal, e vaza tudo dessa forma, libera informação, um monte de coisa, crítica do Eduardo Bolsonaro com Tarcísio, não sei o que lá, e coisa e tal, uma briga danada. Acho uma besteira isso, como eu sempre coloquei essa posição sobre a questão dessa briga do Tarcísio com o Eduardo Bolsonaro, um monte de gente se tomando lado nessa coisa, lado do Tarcísio, lado do Eduardo. Eu acho uma besteira isso, é lógico que dentro de qualquer movimento você vai ter alguma crítica de um lado ou outro, mas é tranquilo, quem vai decidir vai ser o Bolsonaro, então não tem o que dizer aí, não tem problema nenhum nessa história toda aí, né? E o ponto é esse, o que teve de legal nessa história toda foi o vazamento das mensagens, que mais uma vez é feito de forma muito conveniente no momento que o STF se sente pressionado pelas medidas do governo Trump, pelas medidas no Congresso, e como a gente vai falar num outro vídeo mais adiante, justamente esse é o ponto central, né? O Lula está muito preocupado com o fato do centro estar se afastando da esquerda e indo para a direita, e está tentando um esforço enorme para convencer o centro de que ele é um candidato viável da esquerda ainda, né? Eu já falei isso para vocês, o poder atual depende do poder futuro. Por que o Centrão está se afastando do Lula, quer votar anistia, quer fazer essa coisa toda? Porque justamente vê que o Lula ficou inviável para o ano que vem, devido à baixa popularidade. Aí vem o relatório lá da Quaest, que diz que está uma maravilha, não sei o que lá. Eu não sei não, tá? Eu tô achando estranho esse relatório da Quaest. Muito conveniente para o Lula esse relatório. Mas justamente no momento crítico que o Lula está perdendo o apoio do Centrão, do União Brasil, do PSD, desses partidos todos, porque nenhum deles quer se abraçar, nenhum deles quer morrer abraçado com o Lula em 2026. Esse esforço, tanto dessa briga contra o Bolsonaro, né, dessa cortina de fumaça que fizeram contra o Bolsonaro, contra essas acusações todas contra ele, tem como objetivo exatamente a mesma coisa, objetivo puramente político de tentar favorecer o Lula e evitar um crescimento do Bolsonaro no Brasil. Eu estou para te dizer que, dada a ferocidade com que o STF tem feito isso, e a própria imprensa socialista brasileira tem jogado essas coisas, eu só posso crer que as pesquisas internas que eles têm lá mostram que o Bolsonaro cresceu muito e que o Lula está muito pior nessas eleições para 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.